Meus amigos, boa noite, muita paz em nossos corações. Nós vamos iniciar nesse instante o nosso estudo das quintas-feiras aqui no CERJ. E para começar, eu vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz. É a mensagem de número 169. Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre, mereces a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Deus não tem preferências e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te? Nunca. Então, vamos desde já agradecer esta página, não é, que nos veio, entre aspas, ao acaso, do livro Vida Feliz, e vamos fazer a nossa prece. Amado Jesus, querido amigo de todas as horas, guia de nossas vidas, nesse instante, aqui estamos, manifestando nosso sentimento de gratidão ao teu bondoso coração pelas bênçãos da nossa vida. O Evangelho tem proporcionado grande mudança nos nossos passos e por isto nós agradecemos. E nesta hora em que vamos conversar a respeito deste evangelho de amor, nós pedimos a ajuda dos teus mensageiros, no sentido de que possamos apreender a informação, trazendo mais luz, mais entendimento para a nossa vida. Que nós também possamos, nesta hora, lembrar dos amigos que estão em sofrimento, nos hospitais, nas casas de saúde, aqueles que estão passando por essa questão do Covid-19, pedimos por todos eles, como também pedimos pelo pessoal da enfermagem, pela equipe médica, por todos aqueles que atuam nos hospitais. Nós temos a certeza que as falanges do bem alcançam a todos esses amigos, levando paz, levando consolo espiritual. Que em teu nome, Jesus querido, e justamente em nome desses mentores espirituais do trabalho no CERJ, Lins de Vasconcelos, e demais amigos que aqui estão no dia a dia, que nós possamos, então, começar a nossa conversa desta noite. Graças a Deus. Bom, queridos companheiros, a mensagem, né, aberta, assim, ao acaso, já nos dirige para o tema que nós vamos abordar nesta noite, não é? Bem-aventurados os aflitos, e faz parte, então, do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando nós estamos falando em bem-aventurados os aflitos, nós vamos lá e vamos encontrar a citação, não é, do Evangelho de Mateus: bem-aventurados os que choram,
os que serão consolados. Esta frase faz parte, não é, do Sermão da Montanha, e foi exatamente neste capítulo que o nosso companheiro Eurípides Barçanufo ficou em suas reflexões buscando assim um caminho, né? É só para a gente contar, a gente está falando em Eurípides Barçanufo, ele é aquele médium, né, nosso amigo querido, que renasceu em Sacramento, não é? E ele, desde pequenininho, ele se afeiçoava às questões da religião, ele participava das missas, não é? E o padre, então, o via, assim, muito interessado. E um dia disse para ele, olha, eu vou te emprestar um livro e você vai ler, mas tem que ser num lugar, assim, bem afastado. E Eurípides pegou, era o Novo Testamento. Então, ele começou a ler embevecido com aquela informação de Jesus, e ele, justamente no Sermão da Montanha, ele parou neste capítulo. Porque ele via assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas como? Como isso se dará? Entendendo a vida do berço ao túmulo, fica difícil verificar ou perceber onde essas aflições serão, então, consoladas, onde este choro é partilhado, né? E é aí justamente que Eurípides, meditando a respeito dessas informações, a um determinado instante, ele vai justamente chegar até uma casa espírita, que era onde o seu tio atuava. O tio dele era espírita e já havia falado várias vezes no sentido de que ele fosse até lá. Mas existia ainda, naquela época, como hoje também existe, né, o preconceito. Mas houve um dia que ele resolveu ir. Já mais maduro, ele vai com amigos, chega à casa espírita, e era, assim, uma casa bem simples, mas os bancos estavam quase todos tomados. Havia 2 lugares, exatamente para ele e para o amigo que ele levou. E neste dia, nessa casa, ele começa a pedir, mas como é que nós vamos entender essa questão das bem-aventuranças? E foi justamente quando ele percebeu que um senhor, que não escrevia muito bem, ele anotava, e ao final da reunião, era justamente uma mensagem explicando ao Eurípides esta informação. Então, a partir daí, ele vai, então, se dedicar ao estudo e à prática da doutrina espírita, não é? Mas, então, o que ele aprendeu ali naquele instante, e é o que o Evangelho diz para nós, não é? Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Então, nós só vamos poder entender com esta questão tão importante para nós da vida futura, e que o Espiritismo vem, assim, desvendar. Então, é aquela questão, Cristo falou, ele trouxe as bem-aventuranças, mas ele falou, olha, eu vou mandar mais tarde um Consolador. E é justamente este Consolador que vai explicar para a gente a questão da vida futura, não é? Através da comprovação da sobrevivência da alma, não é? Quer dizer, nós estamos aqui nesse instante, não é, vestindo todo este uniforme, nós podemos dizer assim, que é o nosso corpo, que é um instrumento maravilhoso que a gente precisa, mas nós não somos apenas isto aqui. Nós todos somos espíritos que trazemos uma herança que a gente realmente não sabe qual é, né?
mas a gente traz essa herança e nós estamos aqui no sentido de aprender. Há uma informação muito bonita aqui no Evangelho, no capítulo 3, em que Santo Agostinho vem dizendo que a Terra é um dos muitos mundos de provas e expiações para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, nós estamos aqui nesse instante para arrumar, para disciplinar-nos, não é, como espíritos em trânsito, não é? E aí nós vamos ver, não é? E o que as nossas dores, não é? Nós vamos ver que as nossas dores, elas têm um motivo. E concluindo, como o Evangelho está dizendo para a gente, uma só vida é insuficiente para explicar todas essas desigualdades. E a gente se perguntaria, né? Por que uns nascem com o corpo perfeito e outros têm uma deficiência? Por que existem aqueles que conseguem tudo, que têm facilidade em tudo na sua vida e outros não têm? Por que uns nascem muito pobres e outros nascem numa vida tão farta? O Evangelho, então, vem nos ajudando, e toda a doutrina, dizendo para nós, uma só vida é insuficiente para explicar tudo isto. E a gente vai ver, então, que as vicissitudes, quer dizer, as aflições da vida, derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa, não é? E nós voltamos, então, àquela mensagem que a gente leu na abertura, né, no livro Feliz, quando ele diz, não é, que Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Então, nós vamos aprendendo que Deus é justo, Deus é amor. Dessa forma, nós vamos ver que se nós estamos sofrendo, né, é porque tudo isto que nós estamos passando vem, não é, de uma causa que vai ser uma causa justa, não é? E então, nós vamos ver aqui Kardec mesmo, no capítulo 5, ele organiza dessa forma, que as nossas aflições, elas podem ter causas passadas. Então, ele vai dizendo, olha só, perda de entes queridos e dos que são o amparo da família. E aqui nessa hora, eu estou me lembrando de uma mensagem que a dona Benedita Silva é a mãe do Raul Teixeira. Através dele, ela escreveu um livro assim muito bonito, né? Que ela, na abertura do livro, ela vai dizendo da aflição que ela teve quando ela viu que ia desencarnar, não é? Ia deixar o seu filho, no caso, o Raul, com 4 anos. Mais tarde, ela vem através da psicofonia, não é? A psicografia do Raul, explicando por que ela partiu tão cedo, por que ele ficou órfão. Então, essa questão da perda de entes queridos, são um amparo, e aquele menino, então, com 4 anos, vai ficar passando por situações e vai dizer, que dei minha mãe? A gente pode dizer, mas isso é injustiça. Então, os espíritos aqui estão nos dizendo que tem uma causa passada. Como eles falam assim, os acidentes, os reveses da fortuna, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, a morte de crianças. Então, nós estamos passando nesse instante, na nossa sociedade, está passando por esse flagelo que é a pandemia.
E vocês vejam bem que é uma situação em que toda a nossa sociedade está envolvida. Então, a gente pode dizer que existem, sim, causas passadas, não é? Que dão origem, não é? A toda esta situação. Nada do que está acontecendo nesse instante é assim, vamos dizer, por acaso. Existem motivos para que isto ocorra e todos nós, então, estamos, assim, envolvidos nesta situação. E aí a gente se pergunta assim, mas eu tanto queria saber. Não é nada agradável, meus irmãos, nós sabermos aquilo que ficou para trás. É preferível que a gente não saiba, né? Quantas das vezes a gente usou mal a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, quantas vezes nós, ou sozinhos, ou em grupo, ou os nossos familiares, ou a nossa sociedade, nós causamos mal a muitos e muitos amigos. Os motivos, por exemplo, de guerra, de extermínio. Então, nós já estivemos envolvidos nessas situações. E hoje, então, toda a comunidade está ajustando, nós vamos dizer que ajustando o seu caminhar, passando por essas situações difíceis que a gente está vivendo, então, neste momento, né? Mas além, quando a gente está falando das aflições, além das causas passadas, nós vamos ter, então, as causas atuais. E o Evangelho está listando para nós, por exemplo, a imprevidência, não é? O orgulho, quantas vezes por orgulho a gente entra por caminhos difíceis e como é que a gente vai voltar? Você vai voltar naquele caminho cheio de pedrinhas, então os seus pés estarão sendo machucados, mas quem colocou aquela pedrinha? Foi você mesmo, né? Ele fala aqui também da ambição, ele fala da falta de ordem, falta de perseverança, o mal proceder quando a gente vai contra a lei de Deus. E a lei de Deus está, então, baseada no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, quantas vezes, com o nosso mal proceder, com a nossa irresponsabilidade, a gente comete atos reprováveis, não é? E isto não fica, assim, de graça para nós, né? Alguém pode estar dizendo, olha, mas o fulano, a justiça da terra liberou. A justiça da terra pode ter liberado, mas como nós somos espíritos, existe uma outra justiça. E a gente sabe que essas leis estão todas na nossa consciência. Então, amanhã ou depois, nós estaremos ajustando com a lei. E ele ainda fala aqui em uniões onde há cálculo de interesse. Isso também a gente encontra, né? Então, a gente se uniu, isto aí não só em casamento, mas em amizades, em grupos, que a gente chega com um interesse. Ainda existe a falta de moderação, os excessos e a fraqueza, né? E são causas atuais. Hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente agiu, a gente entrou por esses caminhos, não é? E justamente eu quero trazer para vocês, não é? Eu falo muito a respeito deste livro, e eu estou, assim, pedindo a vocês que vocês, quem ainda não conhece, que vocês, então, procurem conhecer a obra de Dona Ivone Pereira, não é? Se nós pudéssemos, assim, aconselhar os amigos, nós diríamos assim, nós precisamos estudar,
O que é que nós vamos estudar? Bom, logicamente que está a codificação em primeiro lugar, e nós vamos estudar, e ao lado, né, da codificação e da revista espírita, nós temos assim algumas fontes importantíssimas, como a literatura toda produzida por Chico Xavier, por Dona Ivone Pereira, pelo Raul, pelo Divaldo, né? E a obra de Dona Ivone Pereira, meus amigos, ela tem um valor imenso. Esta obra, que eu coloquei aí a capa, né, Nas Voragens do Pecado, ela vai trazer uma história realmente interessantíssima. Mas se eu quero que vocês leiam, né, eu vou me referir apenas na situação desta personagem, Ruth de La Chapelle, porque ela vai ser a protagonista de uma história imensa, cheia de dores, não é? E nós vamos, então, verificar no final do livro, em que a Ruth, não é? Ela vai se preparar para reencarnar. Nós vamos ver um recadinho do mentor espiritual, meus amigos, que a gente vai ver, olha, esse é um recadinho para cada um de nós. Veja bem o que o amigo espiritual diz para ela. Diz assim: ah, minha Ruth, será necessário, indispensável o teu retorno a uma existência nova na sociedade terrena, a fim de reparares as afrontas que tuas inconsequências fizeram de ti mesma a tua consciência de descendente do seu de ser divino e criador que rege o universo sem fim. Volta à terra, minha Ruth. Então, aqui, o amigo espiritual está fazendo essa carta para ela e está reforçando, olha só, você vai precisar retornar. E ele diz mais uma coisa, meus amigos, que nós precisamos anotar, já que nós estamos falando em Bem-aventurados os aflitos, e nesse instante estamos todos os aflitos, e muitas vezes a gente se pergunta por quê e como, e a doutrina está aqui nos explicando. Então, ele ainda diz para ela o seguinte: renasce em outro corpo, em berço triste, rodeado de solidão e saudades, entre vozes que parecerão hostis à tua alma. Aí a gente respira fundo, né, meus amigos? Nós precisamos respirar fundo para poder entender. Então, olha só, ela vai renascer num berço triste, rodeado de solidão. Aí a gente lembra daquela informação que eu estava dando para vocês, não é? A respeito da Dona Benedita com o Raul, mas também a respeito de tantas crianças que nós vemos renascendo naquele berço sozinhas, quer dizer, sozinhas entre aspas, não é? Ele aqui está falando em berço triste. O que é um berço triste? Não é? E ele diz assim, rodeado entre vozes que parecerão hostis à tua alma. Deixa eu fazer um parênteses, nós temos um amiguinho que quando ele soube que a esposa dele ia ter um bebê, ele como evangelizador, desde o primeiro dia, ele começou a contar as histórias da evangelização, e as músicas da evangelização para aquele espírito. Então ele chegava em casa, ele cantava as músicas, e ele sempre conversava com aquele espírito. Olha, quando ele soube que era menina, nossa, foi aquela festa, né? Olha, minha filha querida, você venha, que nós estamos aqui de braços abertos te receber. Minha gente, e ele fazia assim toda noite. Quando a menina nasceu,
Quando ela ouvia a voz do pai, ela já olhava. O que foi que aconteceu? Ela reconheceu a voz, não só a voz, mas o sentimento daquele amigo que, desde a sua passagem, né, naquela barriguinha da mãe, ela estava ouvindo aquele pai, uma voz amiga, uma voz acolhedora. E aí a gente fecha o parênteses, a gente volta para a Ruth, e a gente vê então a Ruth, justamente devido ao peso espiritual, a carga espiritual que ela trazia, né? Ela então vai viver num berço triste, rodeado de solidão e de saudades. Mas aí ele vai conversando e ele diz o seguinte para ela, que eu tenho a impressão, isso vai entrar no nosso coração também. Ele diz assim: chora, sofre, trabalha, luta, serve, obedece, ama e renuncia. E ele diz assim: não sofrerás sozinha, minha Ruth. Embora invisível aos teus olhos de criatura encarnada, eu, apenas suspeitada pelo teu coração, através de intuições consoladoras, eu me debruçarei sobre o teu novo berço, como ainda ontem, aconselhar-te-ei nas horas de indecisão, sugerindo esperança quando as amarguras, por muito intensas, ameaçarem vencer a tua coragem. Olha, queridos amigos, que recado. É recado para todos nós. Na certeza desta informação, que não é só para Ruth, alguém estaria perguntando assim, mas eu não sei do meu amigo espiritual, eu nunca recebi um recado desse. Dentro da alma, você estará, então, recebendo esta consolação. E aí, eu peguei também, no Ceifa de Luz, essa informação, que diz assim, no limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, insistindo-se na mentira e na delinquência. Então, Emmanuel diz aqui para a gente que a gente pediu essas dificuldades, essas chagas, essas cicatrizes. E então, como a gente, muitas das vezes, a gente não recebeu desde cedo essas informações a respeito de Deus, da presença de Deus junto de nós, esse amor de Deus, a gente então cai na mentira e na delinquência. E é o próprio Emmanuel que vem dizendo para a gente assim, se as lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada, e de que o sol de Deus amanhã nos trará novo dia. Olha que bonita essa informação que Emmanuel nos traz. Então, está dizendo assim para nós, no nosso ouvidinho, e agora, especialmente, no nosso coração, no seu coração, minha companheira, meu companheiro, jovem, não é? As amigas que estão nesse instante, os amigos que estão sofrendo, vivenciando experiências difíceis e que muitas das vezes, diante desses obstáculos,
procuram terminar a vida. Não é que às vezes, ou muitas das vezes, não é por não acreditar nisto, alguém acha melhor, olha só, vou tomar um remedinho e vou apagar. Nós temos ouvido nas nossas reuniões mediúnicas os espíritos falando, mas eu só queria descansar. Eu pensei que depois da morte não havia nada. E depois da vida tem muita e muita e muita coisa. Então, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Olha só, ele está dizendo para nós, se as lágrimas te encharcam, nós estamos chorando diante do que nós estamos vivendo, nós estamos chorando porque um parente desencarnou e a gente não pôde acompanhar o sepultamento, a gente está chorando porque com esta situação a gente ficou sem o nosso emprego e a gente tem vergonha de dizer para alguém que a gente está precisando de um auxílio, a gente está precisando de uma ajuda. Não é? E se a gente teve um diagnóstico de uma doença, a gente, não, mas agora como é que pode? Ou então, se um filho nosso cai doente, o que muitas das vezes nós vamos ver? As lágrimas. As lágrimas que vão cair e que, então, a gente fica, o que eu vou fazer? Não tenho como fazer, vou acabar com a vida. Não, não é? Nós estamos vendo que esta não é a melhor solução. E Emmanuel diz para nós aqui, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus. Então, como se nós estivéssemos assim, né, pedindo, Jesus, amparo. E Jesus, não é, que é o nosso grande amigo, ele vai nos amparar. Ele vai colocar em nossas mãos o recurso que nós estamos pedindo. Basta que a gente acredite. Eu tenho a impressão que a grande dificuldade nossa é a fé. Então, a gente não acredita. A gente acha que Jesus está muito longe, ou que Deus não está vendo, e às vezes nós escutamos aqui, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me colocou nessa situação? Por que Deus levou meu filho? A doutrina espírita vem explicando para nós estes acontecimentos, essas situações, e nós, então, entendemos, existe um motivo. Ah, entendi. Eu já entendi. Então, a gente vai buscar esse caminho. Então, ele está dizendo, entrega as mãos a Jesus. E prossegue servindo na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará novo dia. Então, assim como a gente tem a certeza, uma noite, não é? Uma noite, ela é escura, ela traz essas sombras, mas daqui a pouco o novo dia vai raiar. E nós temos aí, não é, através das mãos de Chico Xavier e de tantos médiuns, os recados dos filhos aos pais, e explicando por que tudo isso acontece. Então, nós estamos aqui reforçando, meus amigos. E aí, eu coloquei aqui esses 4 verbos, não é? Que me foram citados, não é? Que me foram trazidos por um amigo já desencarnado, Luiz Antônio Mileco, e ele dizia assim, olha só, vejam esses 4 verbos, aceito, confio, entrego e agradeço. Na ordem que vocês acharem, de repente, alguém diz, não, eu vou agradecer, eu vou entregar, eu vou confiar, mas os 4 verbos. Então, vamos lá, repetindo comigo, não é? Nós vamos, então, dizer assim, olha, aceito. Então, nesse instante,
eu estou realmente chorando, mas eu estou conseguindo compreender. Eu aceito, não é? Eu confio, eu entrego e agradeço. Então, voltando àquela situação da Ruth, não é? Ela vai, então, voltar numa situação tão complexa, né? E nós precisamos, então, por que eu estou nessa situação complexa? Existe um motivo. É bom a gente nem procurar regressão de memória, porque a gente não vai gostar do que a gente vai saber. E o próprio Emmanuel diz que nós não temos um passado recomendável. Então, os 4 verbos: aceito, confio, entrego e agradeço, né? E é justamente aí, meus irmãos, que nós, então, né, nesta hora, vejam bem esta foto que eu extraí lá da internet. Se nós estivéssemos nesta situação, o que a gente faria? Olhem bem todos os detalhes. Este é um amigo corredor, não é? Vejam bem a situação das suas perninhas e vejam a menininha que ele está também ensinando. Vejam os seus braços e as suas pernas, não é? O que a gente diria nesta situação? Não é? E quando nós vemos, não é, os esportes paraolímpicos, nós vamos vendo cada depoimento incrível na nossa vida, né? Então, quando a gente olha, eu selecionei porque eu fiquei assim imaginando. Muitas das vezes a gente para, né? Perdeu as pernas, perdeu os braços, então vamos ficar pedindo, não é, auxílio, e eles estão ali. Vocês vão imaginar que daqui a pouco essa jovenzinha vai ser uma campeã. Ela está recebendo um reforço de um amigo que já viveu por isso e está treinando, né? Que beleza, né? E a gente vê assim que está lá no nosso evangelho. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Então, eu vou voltar com aquela parte, né? Olha só, o que esses amigos poderiam estar fazendo? Estar sentados, chorando, achando que a sua vida não teria mais condição de ir adiante, não tem solução, né? Então, aqui o Evangelho diz para nós, não é? Que o homem pode suavizar, sim, o amargor. Ele diz, daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma. E o Evangelho, então, vem nos falando em resignação. Resignação. Eu falei resignação de propósito, não é? Resignação significa significar novamente, mudar o significado, não é? Mudar o sinal que a gente então está vivendo. Então, lá, nesse livro, Vozes do Infinito, não é? Do Espírito Camilo, na psicografia de Raul Teixeira, todo o trabalho também do Espírito Camilo é primoroso. Então, na hora de nós selecionarmos aquilo que a gente vai estar lendo ou está estudando, vamos dar preferência a uma nutrição saborosa. Então, eu estou querendo dizer a vocês que quando eu estou falando aqui de Dona Ivone Pereira, os livros de Dona Ivone, os livros psicografados por Raul Teixeira, o que o Espírito Camilo traz é nutrição da melhor qualidade.
Então, neste livro, ele tem essa mensagem, né, que fala a respeito das dores, e ele fala assim: resignação significa o entendimento do porquê se sofre, sem blasfêmias e sem revoltas, empenhando-se, não obstante, em aplacar ou exterminar os dissabores e carências de todo tipo. Então, ele vai dizendo para nós: resignado, eleva-te acima dos próprios problemas e, mantido por refletida confiança em Deus, aguarda os dias da tua libertação, que não tardará se permaneceres fiel e operoso diante do que tenhas. Então, meus amigos, vejam bem que cuidado, que carinho. O Camilo está dizendo para a gente que nós precisamos ter esta confiança em Deus. Deus está presente em nossa vida, no nosso dia a dia. Nós temos um corpo perfeito que funciona de uma maneira tal que não há quem imite. Quando nós vemos uma criancinha, a perfeição daquele corpo, sabendo que tudo ali está, nós vamos vendo, Deus é perfeito, essa natureza é perfeita. Verifiquem bem, nós nesse instante estamos aqui nessa terra, a terra está se movimentando de uma forma tal, não é, em torno, não é? Em torno do Sol, em torno dela mesma, que nós, então, não avaliamos. Nós estamos aqui tranquilinhos e ela está em movimento. Então, há um equilíbrio no universo, não só o universo lá fora, mas o universo dentro de nós, e nós ficamos observando, isto é obra de Deus. Acreditar em Deus, não é? Então, quando nós observamos tudo em nossa volta, né, nós vamos ver Deus, não é? Essa natureza maravilhosa. Dessa forma, Camilo está aqui dizendo para nós, aceita o que está acontecendo com você, sem blasfêmia, sem revolta, né? Aguarda os dias da tua libertação e nós vamos saber que na medida que nós entendemos tudo isto, a nossa vida tem um outro significado. E eu agora me lembrei de um amigo que era o Jerônimo Mendonça. O Jerônimo Mendonça, ele vivia em cima de uma cama, mas ele era alegre, ele era feliz, e ele dizia assim, eu tenho mais do que eu mereço. Vocês sabem, quando nós éramos da mocidade, né, nós visitávamos o leprosário, lá em Jacarepaguá, e existia um amiguinho que era o Frederico. Olha, o Frederico só movia o rosto porque a paralisia já tinha tomado todo o seu corpo e a hanseníase em algumas partes, ou muitas partes do seu corpo. E a primeira vez que nós fomos visitá-lo, a gente olhava assim, aquele amigo ali em cima da cama com aquela pena, não é? E a gente dizia assim, olá, Frederico, nós estamos aqui visitando você, como vai? E ele dizia assim, eu vou bem, graças a Deus. Nós saímos de lá consolados. Então, o Frederico era esse espírito que sabia por que ele estava vivendo aquela situação. Isso também acontece conosco. Então, aqui, Camilo está dizendo, olha só, eleva-te acima dos próprios problemas e aguarda os dias da tua libertação, que não tardará. Não é? E ele ainda diz assim, não te esqueças de orar, ligando-te com os poderes superiores que regem a vida e sentirás inebriante paz a invadir-te o coração,
dissipando sombras ainda que espessas, e persevera no bem. Então, aqui Camilo fala de orar, não é? E orar, nós vamos conversar com esses amigos que estão em torno de nós, e assim como o caso da Ruth, nós temos anjos guardiães, nós temos nosso anjo guardião, nós temos os amigos familiares, aqueles nossos familiares que já desencarnaram, e eles continuam nos acompanhando, nos segredando. Quantas das vezes nós estamos assim entristecidos e a gente sente aquele leve carinho, não é? A gente sonha com os amigos, a gente tem as percepções. São eles que estão sustentando a nossa vida. E o Camilo disse, persevera no bem. Persevera no bem, na ajuda, né? Não desista, ore sempre, trabalhando e servindo, aprendendo e amando, nunca desfalecer, mas ele fala no orar. Na hora que a gente ora, a gente se eleva, porque a gente entra em contato com estes amigos que estão nos acompanhando nesse instante. E ele diz assim, persevera no bem. O que eu posso fazer no bem? Não é? Eu posso ajudar, posso, mas eu não tenho muito dinheiro, eu não posso ajudar, mas você pode dar um bom conselho a alguém. Você pode orar. É um vizinho que está com algum problema. Então, por exemplo, às 18 horas, que é uma hora poderosa a nível de oração, nós, então, vamos sentar, né? E vamos orar, vamos pedir ajuda. Não é? Mãe de Jesus, quantas mães nesse instante sofrendo que os seus filhos desencarnaram? Vamos pegar o nome e vamos orar, vamos pedir ajuda nesse instante, né? O que a gente pode fazer? Nós temos algumas pessoas que estão pedindo, né? Aliás, o que nós mais vemos, né? São os pedidos de oração. Vamos orar, né? Vamos pegar o nosso evangelho, vamos abrir ao acaso e vamos pedir pelos nossos filhos, pela nossa família, na certeza de que nós também seremos atendidos. Então, ele diz, persevera no bem. O que eu posso fazer em benefício das pessoas que estão perto de nós ou que estão distantes? Não é? Existia uma senhora que ela dizia assim, meu Deus, eu vi numa notícia que alguém desencarnou por assassinato. Ela pegava o nome, ela orava por aquela pessoa. Então, nós agora, nesse momento, né, nós podemos também pegar, e são várias as listagens que nós recebemos, vamos orar por esses amigos. Com isto, nós vamos perceber que a nossa dor diminui. Eu abri um espaço na minha vida para orar por alguém. E eu fui, então, o beneficiado. Então, persevera no bem. E isto, meus irmãos, nós precisamos estar também ensinando aos nossos pequeninos. Olha, vamos sentar. Agora nós vamos orar pelo amiguinho. E a criança vai estar aprendendo conosco a respeito. Vamos, então, ver uma página do Evangelho, vamos buscar uma informação, uma parábola de Jesus, e nós vamos, então, orar, não é? Então, é isso que Camilo está dizendo para a gente. Não te esqueças de orar, ligando-te com os poderes superiores. E aí eu trouxe também o nosso Chico Xavier. Ele diz assim, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, se eu até ontem eu estava naquele desespero, naquela situação, eu hoje
estou recebendo, aliás, hoje não, todos nós recebemos, né? Eu estou recebendo uma informação que muda a minha vida, mas como é que eu vou mudar? Tenha força e peça ajuda que você consegue. Está aqui o nosso Chico Xavier falando assim, eu posso fazer um novo fim, estava tudo muito ruim, eu achei que não tinha caminho, mas eu estou sabendo agora que existe essa possibilidade. Então, meus amigos, meus queridos companheiros, que nós estamos todos acompanhando nesta hora, esta informação, a nossa Joana de Ângeles diz assim para nós, nas horas da aflição, venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esqueça as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as aflições. Então, ela está dizendo, olha, para um instantinho. E eu coloquei essa imagem aqui, essa fonte, no sentido de nós, então, buscarmos esta fonte de entendimento. E ela diz, concentra-te por alguns minutos em companhia de Jesus. Ele balsamizará as tuas úlceras. Então, vamos pensar em Jesus. Vamos falar a respeito de Jesus. Vamos buscar essa informação que ele, então, que está presente, ele vai balsamizar as nossas úlceras. Porque ele diz o seguinte, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. É o que está em João 10, 14 e 15. Então, nós precisamos repetir isto. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido. Então, queridos amigos, Jesus é o nosso bom pastor. E como bom pastor, ele nos conhece a todos. Então, nesta hora, que a gente se entregue a ele, que a gente levante as mãos nesta hora em que existe aflição na terra, em que a gente sabe que esta aflição aconteceu na nossa vida pela nossa própria responsabilidade, porque a gente caminhou em caminhos ocultos, em situações difíceis, e agora a gente acordou para essa vida melhor, para essa vida maior, que aqui a doutrina espírita vem nos dizendo, né? Olha só, você está aqui de passagem por um pequeno tempo, então, vamos lá, aproveita todo esse investimento espiritual que você está recebendo e segue adiante, e segue para frente, não olhe para trás, quer dizer, não lamente, que às vezes nós ficamos lamentando e nós perdemos oportunidade. Não chore o passado, não lamente, mas o passado, mas fizeram isso comigo, mas eu sofri muito. Esta atitude, meus amigos, é como se nós estivéssemos dirigindo um carro, olhando só no retrovisor. Não pode, o carro vai bater. São as tragédias que acontecem em nossa vida. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para esse futuro radioso que está chegando em nossas mãos, porque ele é o bom pastor
Ele nos conhece, assim como ele falou com Zaqueu: Zaqueu, desce desta árvore, porque eu vou jantar na tua casa. Ele é a nossa companhia permanente. Então, ele está dizendo que ele conhece todas as suas ovelhas. Então, ele nos conhece, ele nos ama, e ele sabe que tão logo nós nos acertemos diante da nossa vida, nós estaremos seguindo aquilo que ele nos orientou. Então, queridos, nós vamos encerrando a nossa conversa, deixando esta imagem significativa. Ele é o bom pastor e ele cuida de nós com este carinho. Aí é como se nós ainda, como crianças espirituais, a gente estivesse agora acordando para esta informação, mas a atenção dele para conosco, ela é sempre conosco, né? Ela está sempre conosco, ele é atencioso conosco e nos atende sempre. Então, eu gostaria que vocês guardassem essa imagem no coração e que nesta noite, né, nós pudéssemos, na madrugada, estar lembrando desta imagem, mas também colocando os bracinhos, não é? Ah, Jesus, que bom saber deste atendimento às nossas vidas. Então, queridos companheiros, vamos fazer a nossa prece. Vamos, nesse instante, revendo toda essa informação, agradecer a Jesus, ó Jesus, Jesus amado, guia de nossas vidas, o bom pastor, que nos deu a certeza de que nenhuma de suas ovelhas ficaria perdida. Nesse instante, Senhor, nós queremos agradecer estas informações que estão dando força e coragem para que nós superemos todos os impedimentos da nossa vida. Até agora, em muitas vezes, nós estávamos titubeantes, mas esta informação nos mostra este novo caminho. E nesta hora nós estamos sentindo o afago das tuas mãos. Por isso nós agradecemos, na certeza de que nós saímos desse estudo nesta noite mais fortalecidos, na certeza desse amparo. E nós aproveitamos para vibrar e para pedir por todos aqueles que estão aflitos, que estão sobrecarregados, que sentem o peso da provação, que nesta hora também os emissários de Jesus possam abraçá-los, dizendo: nós também estamos aqui para socorrer e amparar a todos vocês. Graças a Deus, meus irmãos, que nós possamos, nesta hora, mais uma vez dizer a Jesus: obrigada, Jesus, pelas bênçãos desse instante. Graças a Deus. Até quinta-feira, queridos amigos, com os estudos normais que o CERJ desenvolve às quintas-feiras, às 19 horas. Muita paz.